Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, amado irmão, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro, louvo a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, que estejam tendo uma terça-feira debaixo da presença do Senhor. E nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas nossas lições da revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado a cada dia da semana, como preparação, aprofundamento, para a lição que será ministrada no domingo subsequente. Nem sempre é claro associar esses textos bíblicos com a lição, né? E eu humildemente estou me colocando aqui na condição de ajudar os irmãos a fazer a leitura desses textos bíblicos, que nos ajuda muito na lição, e também motivar os irmãos a lerem a revista, a ler os textos bíblicos. Queridos, o nosso estudo devocional de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 5 do terceiro trimestre, que tem por título Obadias, o juízo divino virá. Nesse trimestre nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. São 12 os profetas menores. Nós já estudamos o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Joel, o livro do profeta Amós, e agora nós estamos nos preparando para a lição do próximo domingo, que tratará da vida e do ministério do profeta Obadias. Esse é o nosso segundo devocional, e nós já vimos algumas coisas, já vimos bastante coisa, na verdade. Nós entendemos o contexto que levou Obadias a profetizar essa mensagem. Falamos ontem sobre quem era Edom. Vimos que Edom é a nação formada pelos descendentes de Esaú. Vimos que desde Abraão, o descendente de Abraão se preocupava em dar continuidade à sua descendência a partir da sua família. Por isso Abraão manda o seu servo Eliezer ir até Padã Arã para buscar esposa para Isaac. Da mesma maneira, Rebeca vai fazer com que Jacó vá até Padã Arã também para buscar esposa. É bem verdade que ele sai fugido de Esaú. Nós vimos tudo isso na lição de ontem. Mas havia essa preocupação de entender que havia um propósito de Deus na descendência de Abraão. Então, havia uma preocupação em não misturar, não se misturar com as demais civilizações da região onde eles habitavam, ali em Canaã, que eram os heteus. E nós vimos que Esaú, ele não teve essa preocupação e tomou para si mulheres dentre as cananeias. Então, a descendência de Esaú vai formar o povo edomita, que habitaram na montanha de Seir. Tudo isso nós vimos no devocional de ontem. Vimos que, muito embora lá em Gênesis 33, Esaú tenha perdoado a traição de Jacó, nós vemos que isso é passado para os seus descendentes. Nós até falamos, quantas vezes nós vemos membros da família que não se dão ou que não gostam de outros familiares e não sabem, na verdade, nenhum motivo pelo qual não se gostam. Muitas vezes é aquele rancor repassado de pai para filho. Naturalmente, antes de Esaú perdoar a Jacó,
ele já tinha disseminado esse rancor, né, entre os seus familiares. Quantas coisas, né, irmão? É importante nós meditarmos nisso. Quantas coisas nós ensinamos dentro dos nossos lares de maneira inconsciente, né? Quando a gente fala mal do pastor dentro do nosso lar, nós estamos ensinando os nossos filhos a falar mal. Quando nós falamos mal dos nossos irmãos dentro de casa, nós estamos ensinando nosso filho a falar mal. Quando nós mentimos dentro de casa, nós estamos ensinando nossos filhos a mentir, né? A psicologia já comprovou que a criança, sobretudo, tem uma capacidade de absorção de conhecimento absurda, né? Até aquilo que nós não imaginamos, eles estão aprendendo. Aprende com os nossos olhares, aprende com os nossos gestos, aprende com a nossa maneira, com o nosso tom de voz. Tudo é informação transmitida às crianças, aos jovens, né? Por isso a importância de nós ensinarmos boas práticas para que sejam jovens, abençoados, futuros obreiros, né? Abençoados. Nós estamos fazendo um resumo dos livros dos profetas menores, né? Da mesma maneira que nós resumimos o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Joel, o livro do profeta Amós, né? Permitindo Deus, nós também iremos resumir o livro do profeta Obadias. Eu fico repetindo os nomes, irmão, também para te ajudar a decorar. Quando nós chegarmos no último profeta, de tanto fazer essa retrospectiva, você já vai ter decorado todos os 12 profetas na ordem que se encontra na Bíblia, em nome de Jesus. Então são só 21 versículos. Hoje nós vamos ver do 1 ao 4, que é classificado pela doutrina como o primeiro discurso de Obadias ao povo edomita, que diz assim: ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada, e o orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu derrubarei, diz o Senhor. Então nós vemos, a partir do verso 1, que primeiramente ele se identifica, né, como o profeta que está trazendo essa mensagem. Vemos também que essa expressão, assim diz o Senhor, né, muito usada hoje pelos nossos pregadores, também nos nossos tempos, né, era uma expressão muito utilizada pelos profetas para dizer que aquilo que ele ia pronunciar não procedia dele mesmo, mas foi entregue por Deus. Então, que nós viemos a falar nos nossos púlpitos, nas nossas pregações, aquilo que verdadeiramente o Senhor tem nos entregado, e não usurpar da palavra de Deus para falar aquilo que Deus não mandou, né? Às vezes, o pregador, ele quer falar alguma coisa e procura na palavra alguma coisa que justifique aquilo que ele já quer falar. Que a gente não faça assim, irmãos, mas que a gente venha ser canal de bênção, né, nas mãos do Senhor para transmitir a verdadeira mensagem, porque é essa mensagem que liberta. Às vezes a gente questiona, por que não tem libertação, por que não tem cura, por que não tem salvação? Graças a Deus, na nossa congregação, né, nós temos tido pregações da verdadeira palavra de Deus, e por isso que a gente vê as almas se convertendo. Mas às vezes alguém pode perguntar, por que não tem? Porque não está pregando a verdadeira palavra, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela cura as feridas da alma e do espírito. Então, essa expressão denotava a ideia de que aquilo que o profeta iria falar não provinha dele mesmo, não era desejo do coração dele, mas era uma revelação de Deus. Aí ele vai dizer, a partir do verso 2, no finalzinho do verso 1, ele está dizendo aqui que Deus está preparando as nações contra os edomitas. Então ele fala: ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: preparem-se para a guerra contra Edom. Então, na visão, é como se Deus estivesse preparando um exército de nações que se levantariam contra os edomitas. E no verso 12 ele vai entregar a mensagem: eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muitas desprezada.
o orgulho do seu coração o enganou. Nós falamos no devocional de ontem que por ocupar uma localização muito fortificada, difícil de ser dominada, né, e privilegiada em sua defesa, eles estavam orgulhosos, achando que era impossível de serem dominados. E aqui Deus está usando o profeta para dizer: você é pequeno dentre as nações que eu estou te levantando. E aí ele vai fazer uma pergunta lá no 3 que diz: quem poderá me jogar lá para baixo? Né? O que parecia para os edomitas ser uma pergunta retórica, né? Aquela pergunta que não tem resposta, né? Quem poderia me tirar daqui? Né? Eles estavam na montanha de Seir, lugares altos. Eu vou colocar a imagem hoje aí das montanhas de Seir, onde os edomitas habitavam. Né? Talvez isso era uma pergunta retórica que eles faziam. Quem poderá nos pôr daqui para baixo? Né? E não havia resposta para essa pergunta, porque eles achavam que ninguém poderia tirar eles dali. E aí o Senhor responde no verso 4: ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Né? Então o que nós aprendemos, irmãos? O que é lindo nesse texto é a soberania de Deus entre as nações. Deus tem um controle sobre todas as nações e ao tempo dele, segundo a vontade dele, ele levanta para cumprir a sua vontade. Então ele está movendo todas as nações contra os edomitas. E também o poder de Deus. Às vezes o homem confia tanto na força das suas mãos, dos seus braços, que ignora que o nosso destino, que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Na visão dos edomitas, eles nunca imaginariam que eles poderiam ser dominados naquele lugar, mas não contavam que há um Deus todo-poderoso capaz de fazer todas as coisas. E Deus cumpriu essa profecia e os tirou de lá. Né? Então, na lição do próximo domingo, nós estamos vendo que essa ira do Senhor se levantou contra os edomitas porque ele zombou, né, do seu irmão Jacó, né, e se levantou contra ele. Porque nós vamos ver mais à frente que em determinado momento em que Israel estava enfraquecido, ele entra também dentro do território para saquear a Judá. Né? Então nós vamos para o devocional de hoje. Né? O que o apóstolo Paulo está dizendo? Isso não agrada a Deus. Esse comportamento edomita não agrada a Deus. Será que nós temos comportamento edomita nas nossas igrejas? Né? Que zomba da infelicidade do irmão, que torce contra o inimigo. Ei, meus irmãos, Deus, o desejo do Senhor é que o pecador ele se converta dos seus maus caminhos e seja salvo. Deus não se alegra com a condenação do ímpio. Ele quer nos usar para que a palavra dele chegue a essas pessoas e ela se converta dos seus maus caminhos. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Nós devemos viver no mesmo espírito, pregando a mesma palavra que é o evangelho da salvação, compartilhando a mesma obra que é a obra de Deus. Né? E essa unidade é que vai dar crescimento à igreja. O contexto que Paulo está dizendo é porque a igreja em Corinto estava se dividindo. Uns diziam ser de Paulo, outros diziam ser de Pedro ou Cefas, né? E outros diziam ser de Apolo. E havia outros que não se compactuavam, não querendo compactuar com essa divisão, diziam que era de Cristo. Não, irmãos. Todos nós somos de Cristo Jesus, né? O nosso batismo não é de João, o nosso batismo não é de A, não é de B, o nosso batismo é de Jesus Cristo no Espírito Santo de Deus. Às vezes, vez ou outra, a gente vê alguns irmãos falando: eu fui batizado pelo bispo Daniel Malafaia. Aí outro: não, eu fui batizado pelo Carlos Malafaia. Né? Quem me consagrou obreiro foi o pastor Alessandro. Não, irmãos. A obra é do Senhor Jesus Cristo. Tudo é feito através dele. Tudo é feito para ele e para a glória do seu santo nome. Né? Então vamos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos e vamos nos unir para levantar o irmão que está caído, para ajudar o irmão que Deus está usando. E assim a obra de Deus vai crescer e o nome do Senhor será glorificado. Que esta palavra traga vida ao seu dia, alegria ao seu dia, né? Que venha alegrar o seu dia no nome de Jesus.
que eu não sei o momento que você está passando, né? Mas que você possa ter a certeza que ainda que você não enxergue, há uma igreja que ora pela sua vida, há uma intercessão de uma igreja ao Senhor Jesus, para que Deus venha mudar o seu quadro, porque ainda há servos do Senhor que se une no mesmo espírito para o crescimento da sua igreja. Meus irmãos, que Deus te dê uma terça-feira de bênção e de vitória no nome de Jesus. Fique com Deus.